Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. A quantas anda o movimento estudantil no país? É esse o nosso assunto de hoje. E para conversar conosco, nós convidamos Daniel Iliesco, o novo presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Boa noite, Daniel. Boa noite, Silvia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer receber o convite aqui para conversar contigo. É um prazer falar com a população que assiste o Jornal da Gazeta. Daniel, você não está nem há 2 meses no cargo. Eu queria saber se a tônica, pelo menos desse teu começo de mandato, vai ser a reivindicação por mais recursos para a educação. É esse o ponto? Sem dúvida alguma, Silvia. O Congresso da UNE terminou no dia 17 de julho. Então tem aí um pouco menos de 2 meses que a gente foi eleito e um pouco mais de 1 mês que a UNE foi empossada. E nas resoluções do Congresso, foi um processo que durou cerca de 4 meses pelo país inteiro. Participaram votando em cada universidade do Brasil 1.600.000 estudantes e na etapa nacional presentes 10.000 pessoas de cerca de 800 municípios. E aí aprovam o que a UNE defende pelos próximos 2 anos e elegem a diretoria. Muitas dessas opiniões aprovadas são consensuais e algumas são polêmicas. Dentre as consensuais, a mais importante foi a convocação do que aconteceu no mês de agosto, do Agosto Verde e Amarelo, que foi um mês em que houve muita mobilização. Dia 31, e que culminou com a mobilização do dia 31. Foi um mês assim que a UNE participou de marchas e passeatas feitas por outras entidades do movimento social brasileiro e que na universidade foi esse período de caloradas, com a recepção de muitos calouros e sempre pautando o debate da educação. E existe um projeto de lei tramitando no Congresso, que é de interesse direto dos estudantes, da população brasileira, que é o PNE. É o Plano Nacional de Educação, é uma lei que só se vota a cada 10 anos no Brasil. E a gente tem uma pauta de reivindicações. Prevê 7%. Tem uma pauta de reivindicações para esse projeto. O projeto apresentado pelo governo, ele contém pontos positivos e pontos negativos e falhas. E a principal delas, na nossa opinião, está ligada ao debate sobre financiamento da educação. Então, as 2 principais bandeiras que a UNE levanta hoje e levou o país inteiro no mês de agosto, e levou dia 31 para a passeata em Brasília, e indicou para o Congresso e para a presidenta Dilma, são os 10% do PIB para a educação e a vinculação de, no mínimo, 50% dos recursos que vão constituir um fundo soberano do pré-sal, com recursos da exploração do petróleo, para a educação. Daniel, você falou desse protesto, da manifestação do dia 31. A UNE esperava 20.000 estudantes, levou 5.000. O que aconteceu? Hoje a UNE tem menos poder de mobilização? Na verdade, assim, alguns veículos divulgaram 5.000, a gente fez uma mobilização em torno dos 20.000, isso criou um clima. Eu acho que é até possível que a gente tenha chegado bem próximo desse número, porque os organizadores de cada ônibus, a gente deslocou cerca de 230 ônibus. Você acha que os 5.000 está subestimado? Com certeza. A gente tem na conta, precisamente, uns 13.000 estudantes que participaram daquela marcha em Brasília. Como é que você acha que está o poder de mobilização da UNE, se a gente comparar com aquela UNE, que foi a UNE que entrou para a história da década de 60, É uma de UNE 70? que vai trabalhando num país construído por outras gerações, inclusive a geração daquela UNE anterior. Eu vejo a juventude no Brasil cada vez mais protagonista, seja no trabalho, seja no estudo, na produção acadêmica, seja na manifestação política. E de múltiplas formas. Você vê hoje o que é esse fenômeno do Facebook e do Twitter, que permite que a UNE ou qualquer outro estudante emita uma opinião e isso rapidamente se torna uma campanha que influencia milhares de pessoas por todo o país e até fora deles. Você acha que toda essa tecnologia tira um pouco o protagonismo da entidade? Pelo contrário, acho que ela renova esse protagonismo. Ela desafia a entidade, porque as entidades, a UNE completa agora 75 anos. O Brasil tem poucos exemplos, eu acho que deve se orgulhar disso, de ter entidades que conseguem completar 75 anos numa história tão conturbada e violenta, em alguns momentos, como foi a história brasileira. E se faz o desafio de se reciclar, de ser cada vez mais contemporânea. Então, o fato de surgirem hoje novos espaços, como as redes sociais, longe de dificultar a ação das entidades mais tradicionais, pelo contrário, ela reoxigena. Por que na manifestação do dia 31, foi uma crítica que a entidade recebeu, não se falou de corrupção, não se pediu um combate à corrupção depois de 3 ministros sob suspeita, enfim, 22 funcionários demitidos? O que a gente tem dialogado muito, e apresentado é o seguinte, para a UNE, muito mais importante do que qualquer CPI ou de qualquer investigação pontual, porque às vezes é importante, é legítimo e existe todo um aparato da Justiça e do Tribunal e do Ministério Público para aferir isso. Mas mais importante é que o Brasil consiga conquistar uma medida estruturante que permita combater a corrupção não só num caso, porque você pode tirar um ministro e entrar outro. E quais garantias que esse outro tem que será honesto? Então, além dessa exigência por honestidade na política, que é da sociedade brasileira e é muito especificamente também da juventude, a gente tem apresentado o debate da reforma política. Entendemos que é o momento da UNE, da imprensa, do Congresso,
ter coragem de encarar de frente o problema da corrupção. E, na nossa opinião, isso significa ter uma medida estruturante. E, na nossa opinião, isso estava na lista uma reforma política, sim. Na lista de pedidos que vocês fizeram à presidente? E está também na carta que a gente divulgou no dia 7 de setembro, uma carta que reflete sobre toda essa manifestação que a sociedade brasileira faz em torno das grandes questões. Então, ela levanta a reforma política como instrumento de combate concreto da corrupção, os investimentos em educação, porque a gente entende que isso também é combater a corrupção no Brasil. Você tem um processo de investimentos em educação, qualificação do trabalho no Brasil. Isso ajuda a criar um país que as pessoas tenham mais perspectivas e outras oportunidades. E também o debate no Banco Central, a nossa marcha 31 saiu do Banco Central, porque também é uma certa paródia que a gente fez com essa temática da faxina, fizemos uma lavagem do Banco Central, porque entendemos que o principal desvio de recurso que acontece hoje no Brasil é o pagamento da dívida pública, que hoje consome 44% do PIB brasileiro, e a gente não conseguiu chegar aos 5% ainda do PIB para a educação. Tá joia, Daniel. Obrigada pela sua presença. Quanto tempo você fica no cargo? Seu mandato é de quanto tempo? São 2 anos. Então, teremos outras chances de conversar até o final. Certamente, será um grande prazer. Obrigada, boa noite para você. Obrigado a você, boa noite a todos.